o objetivo agora da Webcore, o que vem pela frente aí, que se espera agora é o Timo. E tem algum outro jogo que pode ser... A gente nos últimos 3, 4 anos, a gente acabou mudando um pouco o foco da empresa para ser uma empresa muito forte em prestação de serviços. Assim. Sim. Então, e não só no que a gente sabia fazer bem, que eram os Advergames, mas como uma desenvolvedora de games que apoia outras desenvolvedoras. Sim. E aí, nisso, a gente tem feito muita coisa legal. Assim, a gente fez o Descent, que é um jogo que você joga junto com um jogo de tabuleiro bem grande. E aí você tem ele tanto na Steam quanto no celular. E o jogo de tabuleiro depende 100% do jogo que você joga junto, né, no celular. Sim. Foi um projeto super legal que a gente fez para a Fantasy Flight, que é uma empresa do grupo da Asmodee, que é um dos maiores, né, que tem nessa área de jogos de tabuleiro. A gente ajudou várias outras empresas em projetos que a gente não pode falar por conta de NDA, mas com equipes nossas integrando essas outras empresas. Então tem um grupo nosso trabalhando em alguns grandes projetos. Sim. A gente fez recentemente um jogo para Nike dentro do Fortnite, do Nike Air Max, que foi super legal. Como é que foi? Admito que eu não... coincidentemente, a gente também trabalhei no lançamento de um jogo pro Fortnite com prêmio. Eu vi. Acho que eu vi quando você postou. Exatamente. Muito legal também. Esse jogo da Nike, essas maluquices de marqueteiras, né? Mas é um jogo grande que a gente fez, um jogo de uns 4 meses de projeto, que ficou no ar uma semana. Então, hoje só dá pra ver vídeo deles. Mas era uma segunda parte de um jogo que eles já tinham feito, que chama Euphoria, eu acho. E tinha umas mecânicas diferentes dentro do Fortnite que são bem legais. Sim. A gente fez toda a parte de programação e game design, uma outra empresa fez a parte de arte. Assim. Foi grande. A gente recentemente lançou também um jogo bem legal e um pouco polêmico, que é uma simulação de um mass shooting, um tiroteio dentro de uma escola americana. A gente fez esse jogo para uma agência americana, junto com uma ONG de lá, que luta. É bem legal a história. Legal, mas é triste, né? É um casal que perdeu um filho num tiroteio numa escola americana. E eles abriram essa ONG para tentar melhorar, né, a questão lá. E aí, eles não são contra as pessoas terem armas, acho que é um tema muito distante da gente, é difícil até da gente fora entender, da nossa realidade. Exatamente. Né? Mas eles têm uns pilares que são muito legais, que são coisas que parecem simples, mas não existem lá. Então, só voltando pro jogo. É um simulador, você tá no meio mesmo de um tiroteio, mas a gente teve alguns cuidados, então você não vê ninguém morto, você não vê sangue, etc. Você não vê nem o próprio atirador, mas você tem que fugir de algumas situações. Você vê ele, tipo uma silhueta dele. Entendi. Mas você tem que fugir, né? Como se você estivesse lá naquele momento. É se colocar na situação de estar em perigo. Exatamente. O nome do jogo é The Final Exam. E ele tem um site que é thefinalexam.us. E ele tá disponível para baixar tanto no itch.io quanto na Steam. É um jogo gratuito, né? E a ideia é passar esses 5 pilares lá, que essa ONG entende, que são coisas do tipo a pessoa ter no mínimo 21 anos para comprar uma arma, ter um background check da pessoa antes de comprar uma arma, não vender a arma militar. Então, assim, são umas coisas um pouco básicas, mas que não são feitas ajudam, lá. Né? Ajudam, né? E foi legal, assim, eles lançaram bem na época pré-eleições, né, dessa última eleição, que tá bem polêmica. E tá tendo um bom resultado, assim, acho que é um jogo que vai ser bem premiado, assim. É uma experiência, né? Nem gosto muito de chamar de jogo. Mas tá sendo bem legal. Acho que a Webcore tem várias experiências interessantes, né? A gente é meio doido, né? Nessas coisas. A gente gosta doido, de fazer mas eu acho que vocês fizeram muitas coisas. Muito, né? Se as pessoas tiverem tempo pra pesquisar, vão encontrar coisas que a Webcore fez que são... que nem foram citadas, únicas, que são únicas. Assim, um jogo na Paulista, no prédio da Paulista. Exato, um jogo que era um notebook gigante num evento na época que a casa... que tinha evento de loja das coisas. Teve até aquele que a gente fez junto, que era um monte de televisão e era uma corrida de autorama. Nossa, o lançamento do Samsung Galaxy S2, exato. Aí você jogava, eram 4 celulares ao mesmo tempo, exatamente. Né? E era uma pista de autorama virtual, né? Assim, no Shopping Eldorado. 12 né? televisões. Não, e também uma experiência imersiva de como é
trabalhar no Brasil, porque a gente lançou o jogo com 4 celulares e no último dia só tinha sobrado um. É verdade. Os celulares foram roubados. Todos os outros celulares foram roubados. Então, poxa, aquele lá foram feito em 15 dias. Eu fiquei no escritório 15 dias. Fazendo. A gente montou as TVs, eram 12 televisões e não era um painel uma do lado da outra, elas tinham um formato meio maluco, tinha um pedaço que não tinha TV, daí era como se fosse um túnel. A gente comprou uma placa de vídeo super forte, absurda, eram 2 placas que tinham 6 saídas pra televisão, cada uma, então eram 12 televisões. 12 televisões, todas elas rodando em paralelo pra fazer isso aí. A gente gosta desses maluquices. Esse é um dos meus projetos favoritos eu gosto que eu trabalhei. Assim, acho que foi puxado. Eu lembro da nossa conversa, assim, cara, eu acho que não dá, mas se tu disser que dá, a gente vai fazer. Sempre dá. Não, é isso. Acho que tem que simplificar coisas, mas sempre dá, né? Dentro de uma noção. Dentro de um contexto. A gente fez a primeira experiência voltada para a saúde usando um óculos virtual. Sim, que chama Polaris, né? Não existe mais, mas era um simulador de aeroporto e de avião para pessoas que têm medo de voar de avião. Saiu na Fátima Bernardes, né? E aí era um grupo de psicólogos que quem trabalha, né, o medo, a fobia, é o psicólogo, mas ele testa. E é muito maluco, assim, a gente tinha essa dúvida se a pessoa ia ter a mesma fobia usando o óculos de realidade virtual que ela tem no mundo real. Ela tem um botão de pânico para parar a experiência quando ela quiser. E é muito doido, assim. Passa 5 minutos, a pessoa nem chegou no avião ainda. Já tá suando, aperta o botão, fala, para, né? Assim, é diferente de voar, é diferente de ter medo de voar de avião. É uma fobia mesmo, uma doença, né? Assim. Com certeza. E até hoje, sim, ele é referenciado em vários lugares por ser um dos primeiros, né? Sim. A gente recentemente fez um jogo de breakdance de novo lá na Paulista. Olha! Com a atleta olímpica, aquela da Austrália? Não. Infelizmente não. Foi antes disso. Mas a gente sabia que o break ia ser, né, ia participar das Olimpíadas. Então, no começo desse ano a gente lançou lá e é um jogo todo em pixel art, super bonito. E é uma batalha de breakdance com uma mecânica meio Gênios. Então você tem que fazer a ordem, a sequência inspirado num jogo de Amiga. Que chama Breakdance mesmo, acho que de 80 e pouco. Que, de certa forma, é o Dance Revolution. Que é tu ver o que tá acontecendo, tem que fazer e fazer. E aí tem um tablet que você vai fazendo a sequência ali. E foi premiado agora na Bienal de Design. Então, a gente gosta de fazer maluquices. Eu acho que dá uma desafogada, às vezes, no dia a dia, que é pesado. Com certeza. Não é fácil. Eu tenho certeza que se a gente consegue fazer um programa de 1 hora só contando as maluquices, desde de pênalti. E das dificuldades. Porque não é fácil fazer maluquice, né? Não tem muita referência. O próprio jogo de surf, né, que a gente fez do Surfina. Sim, foi... Cara, quantas referências de jogo de surf só tinha um jogo, e a única pessoa que tinha trabalhado, eu tive a felicidade de encontrar na SB Games que era o Manu, que ele era da Cryon, da Austrália. Ele tinha feito era um jogo que tinha. Sim. E daí ele explicou. E era um jogo incrível, tinha tubo, tinha manobras, né? Você ganhava pontos pelas manobras. Câmera, mudava e tudo mais. Tinha várias coisas. Não, realmente, era um jogo difícil de fazer. Assim, e acho que até hoje, assim, claro que tem jogos, mas assim, não com essa... com esse grau de imersão, né, que teve, né? Sim. De complexidade até, né? Os jogos que tinham eram 2D, que era do Master System, lá do Summer Sports que ele tinha. Jogos de verão. Mas é isso aí que a gente tinha. E recentemente a gente também começou a fazer a operação de alguns jogos bem legais. Então, a gente faz hoje toda a operação de um jogo que chama Magic Puzzle Quest. Ele é um jogo, obviamente, que junta o Magic com a mecânica Puzzle Quest. Free to play para celulares, que tem uma base de jogadores bem fechadinha, que gosta muito do game, né? Que compra. Todos os grandes lançamentos das cartas de Magic a gente coloca dentro do jogo. Então tem uma equipe grande mexendo nesse projeto. E a gente faz tudo. Faz desde atendimento ao consumidor, suporte, marketing, toda a parte de game design, balanceamento de monetização, etc. Então é um jogo que a gente tem feito isso. E outro é um jogo que chama Smart Truco, que também é um jogo de truco. Para pessoas inteligentes. Para pessoas inteligentes. Mas super legal, é multiplayer, você pode jogar um contra o outro, até 2 contra 2 e 3 contra 3. E é um jogo que funciona bem no Brasil também. Obviamente o Brasil tem... Só no Brasil, aliás, né? Porque o truco da Argentina e Uruguai... Totalmente diferente. Que é totalmente diferente. Mas tem uma...
E o Porto Alegre também, né? A gente tem o Truco Mineiro e o Paulista dentro do jogo. Mas tem uma base de pessoas que, assim, voltam todo dia pra jogar. Ele é um jogo fácil, sabe? Não tem grandes pirotecnias no jogo. Então tem muita gente que adora por isso. É um jogo simples de truco, né? Que você entra lá, joga um contra o outro, né? Então a gente tem feito algumas operações, assim, de jogos. Então é isso. Eu tava falando lá no começo, né? De abrir empresa. Acho que uma coisa que a gente sempre fez bem, é uma coisa que eu gosto, é sempre estar procurando qual é a próxima coisa, qual é a próxima Unity, qual é o próximo Fortnite, qual é o próximo... tudo, a próxima inteligência artificial, etc. Sim. E trazer a próxima realidade virtual, a próxima realidade aumentada. A gente sempre surfou bem nessas ondas, trazendo isso. Seja para um cliente num formato de marketing, né? Ou seja para um produto nosso, assim. Então, acho que a gente sempre conseguiu ir navegando bem nessas ondas e aproveitando bem a próxima, qualquer coisa. Teve um case legal que a gente fez junto também, que era o Papercraft, né? Que era Sim, o primeiro... Acho que foi um dos primeiros jogos feitos no Brasil. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Acho que a gente tem esses primeiros, assim, tipo, o primeiro de iPad. Aliás, até uma questão interessante que tu citaste, né? Que a gente fez muito primeiro de várias coisas. E eu acho que uma coisa que eu ouço bastante, eu tenho certeza que tu ouve bastante também, que é pra quem tá começando na indústria de jogos, assim, tipo... O que tu recomenda, assim, tipo, pra entrar, Eu tive a felicidade de mandar o currículo e eu ser o único. Você já tava outra opção. Você já tava dentro da indústria, é diferente, né? Você já tinha trabalhado numa empresa. Mas pra Aquiles também. Interessante. Aquiles era a única opção. É verdade. Aquiles mandou um e-mail pra Unicinos pedindo estagiário. E eu disse... Então, eu sou o único formado. Vocês me querem, eu posso ficar o dia inteiro com vocês. A gente quer. Assim, acho que teriam milhões de dicas que a gente poderia dar. Eu gosto muito de duas. Uma é simples e é inglês. Então, assim, sim. E até hoje a gente pega muita gente que não tem conhecimento de inglês. Claro que tem níveis diferentes. De repente, pra você ir para um evento internacional, você tem que ter um outro nível, mas... Tem gente que não tem o básico mesmo, assim, que não consegue fazer uma documentação em inglês. Ou não consegue fazer uma reunião online. Consegue fazer uma reunião online. Eu sofro um pouco, às vezes, assim. Exato. Dependendo até do time que tá ali. Nem nosso, às vezes de fora. Exato. Tem... Aliás, uma coisa legal que eu tenho usado muito, tem nada a ver com esse assunto, mas vale. Todas as ferramentas agora, elas têm um botãozinho de closed caption, né? Então você consegue, em tempo real, ver a legenda do que a pessoa tá falando. Não sabia. Cara, e é muito legal, porque às vezes você pega fazer reunião com gente que tem um sotaque muito difícil. Sim. Você pode ser a melhor pessoa melhor conhecimento de inglês do mundo, às vezes você não consegue entender o sotaque da pessoa. E o negócio escreve certinho, então é uma dica boa aí pra quem tá começando. Nossa, eu vou usar. Eu uso bastante. Essa dica. Mas voltando ali, eu acho que a dica que eu mais gosto é produzir conteúdo, assim. Então, participa de Game Jam, faz um portfólio para qualquer coisa. Eu sou programador, como que eu vou fazer portfólio? Game Jam. Alguém vai fazer a arte, você vai programar. Exato. Põe teu jogo lá no itch.io, onde for. Porque quando a gente procura alguém, a primeira pergunta que eu faço, assim, mostra aí o que você já fez. Mas é a minha primeira experiência. Você nunca fez jogo? Ou de fazer um jogo, né? Então não dá. Tipo, você nunca fez um jogo. Na vida vai ser difícil você trabalhar, né? Numa empresa de jogos, né? Com certeza. Tô pedindo pra você ter trabalhado numa empresa de jogos, tô pedindo pra você ter uma experiência com... Feito alguma coisa. Jogos. Pode ser o TCC pode ser... a faculdade tem um monte de trabalho. Faz, né? Aliás, TCC é faz bem feito o negócio, cara. Faz bem feito e põe no... Faz bem feito que eu digo, leva a sério, né? E publica, né? Publica, né? Pô, você abrir Se quiser distribuir, né, no Google Play hoje, vai gastar R$20 uma vez na vida e nunca mais, e você põe o jogo lá, não tem muito segredo, né? Exato. A Unity, a Unreal, todas ferramentas gratuitas, né? Então, até um determinado tamanho de empresa. Sim. Então, eu não acho que é impossível você fazer coisas, e aí seja você um game designer, um artista, um programador, eu acho que a coisa mais importante é produza. A gente quer ver portfólio. Um artista a gente vai ver, um Behance da vida, etc. Mas no programador a gente pode baixar ou ver o vídeo do jogo que o cara fez. Né? Sim. Então acho que essa é a principal, assim. Acho que é a que eu mais gosto. Tem mais 1 milhão de dicas. Claro. Então, sem desculpa, faz o jogo. E lança o jogo, não fica guardando na gaveta. É importante. Exato. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro